Bom dia com fé, alegria e coragem. Nesta quarta-feira, dia 27 de março de 2024, nós estamos no Job, jejum, oração e Bíblia, tá? E estamos aí meditando, não é um estudo bíblico, é uma meditação no livro de Salmos. E hoje nós estamos em Salmos capítulo 3. Bom, pessoal, como eu já falei, né, esses vídeos estão sendo transmitidos nos canais da Igreja Vem Viver e da Missão Último Tempo. Olha, a partir de amanhã a gente não vai estar mais falando sobre isso, até para que os vídeos fiquem, né, de uma forma, digamos assim, que a gente possa oferecer um conteúdo maior do texto, né, da meditação do texto, em vez de ficar falando aqui as coisas. Então, Job, né, 2024, tá? Nós estamos no livro de Salmos. E só uma sinopse aqui rapidão sobre o Salmos capítulo 3. E ontem eu não falei, né, do 2, que o Salmo capítulo 2 foi escrito por Davi. É um salmo de Davi. O próprio apóstolo Pedro, lá em Atos 4, 25, ele fala sobre isso, né? Ele fala desse texto de Salmos 2. Mas o 3 também foi escrito por Davi, tá? O Salmo capítulo 3, num contexto bem terrível para Davi, né? Foi na rebelião lá do Absalão, filho dele, perseguindo Davi, né, para prender ou matar Davi, para assumir o reino, né, o reino lá, uma trama terrível, né, uma trama terrível de um filho contra um pai. Isso está registrado lá em 2 Samuel 14, 15, 16. Você encontra o contexto dos Salmos 3 e dessa perseguição, né, dessa trama de Absalão, próprio filho de Davi, contra o seu pai. 2 Samuel capítulo 14, capítulo 15 e 16, você encontra isso aí. O rei Davi viveu entre 970 a 1050 antes de Cristo, né? Mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Foi a época em que o rei Davi viveu junto com sua família, tá certo? Então, só para você entender esse contexto do Salmo 3, que aqui era quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, em um sofrimento, em uma angústia, claro, fugindo do próprio filho. Nossa, a Bíblia aqui está um pouco... Vou tentar aqui melhorar aqui a coisa, tá? Então vamos lá, aqui o tema que diz: Davi confia em Deus em sua adversidade. Salmo de Davi quando fugiu diante da face de Absalão, seu próprio filho, né? Então vamos lá. Senhor, na verdade, creio que foi uma oração, porque os salmos eles são orações, cânticos e poesias, né? São orações, cânticos e poesias. Talvez esses salmos aqui, Davi era um adorador, né? Um adorador, então ele talvez o cantou, foi um cântico isso aqui, ou uma oração. Poesia não foi, porque você fazer uma poesia sendo perseguido não tem uma cabeça para isso, né? Talvez foi mais uma oração ali de angustiosa, né? Angustiada. Vamos lá, diz a palavra do Senhor. Senhor, nossa, mas tá ruim aqui, só um minuto. Senhor, como se tem multiplicado os meus inimigos, os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Olha, são apenas 8 versículos do Salmo 3, mas aqui já Davi, né, e assim, em forma de meditação,
nós aplicamos muitas dessas passagens bíblicas na nossa vida. E Davi aqui a gente sente realmente que ele estava bem triste, angustiado, talvez ao escrever esses salmos, né? E disse: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, né, os meus inimigos. Nesse caso, era o filho dele junto com muitos dos soldados e do povo que Davi, né, era rei ali, se levantaram contra Davi. Mas, irmãos, trazendo para o nosso contexto atual, né? Os nossos inimigos hoje são quem? Eu classifico pelo menos dois grandes inimigos do cristão, do Filho de Deus, meus inimigos. E não é nem homem, nem ser humano, porque até, digamos, se houver algum inimigo homem, pessoa, da minha parte eu até já perdoo, como o próprio Jesus diz: amai os que vos perseguem, orai pelos que vos odeiam, né? Orai pelos vossos inimigos, amai os que vos perseguem, mais ou menos assim. Então, da minha parte eu até perdoo, porque é ser humano e precisa de Cristo e não sei por que virou inimigo, mas eu já perdoo, já abençoo. No entanto, para mim eu classifico dois tipos de adversários e de inimigos que nós temos hoje como cristãos. O primeiro é o próprio Satanás e sua prole, né? O diabo, suas hostes malignas, ou seja, todos os demônios, as regiões, né, espirituais que tentam contra o ser humano, tentam contra as almas e principalmente contra os filhos de Jesus Cristo. Então Davi tinha adversários físicos aqui. Nós hoje temos muito mais adversários espirituais, né? Que são exatamente o inimigo e seus séculos, né? E também consideram outro grande inimigo do cristão é o mundo e seus pecados, os pecados do mundo, as tentações do mundo, os pecados dos desejos da carne, os pecados que nos arrodeiam diariamente. Esse é o grandes adversários que nós temos hoje, temos que fugir a cada dia, né? Muitos dizem não há salvação para ir em Deus, né? Que é o que o de Satanás põe na nossa mente. Não tem jeito, não vai dar certo a sua carreira cristã, desiste disso, vai para o mundo, vai se envolver com as coisas erradas novamente, vai fazer aquilo que agrada a tua carne, teus desejos, né? Os teus desejos carnais. Corre lá, vai lá fazer isso. Então, os inimigos, nossos inimigos, que é Satanás, o mundo, a carne. E eu ainda vou pôr um outro inimigo também, que é eu próprio eu, o eu do homem, eu. Eu destruo a mim mesmo, né? Eu afasto a mim mesmo de Deus. Ou seja, às vezes, mais de 50% dos erros que cometemos, ou muito mais, são culpa nossa mesmo, somos nós mesmos que tomamos e fazemos atos que não agradam a Deus. Então o texto continua: porém tu, Senhor, aleluia, tu, Senhor, né, és o meu escudo, és escudo para mim, minha glória, e é o que exalta a minha cabeça, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o santo monte, glória a Deus. Então Davi diz aqui: eu tenho um escudo, né? E realmente nós temos um escudo, nós temos uma proteção. Para mim, essa proteção, esse escudo se chama Espírito Santo de Deus, né? O Consolador, aquele que o Senhor deixou em nosso lugar, no lugar de Jesus Cristo, o Senhor deixou no lugar dele, para nos consolar, nos orar por nós, né? Interceder por nós os gemidos inexprimíveis e nos livrar, sendo ele então, o Espírito Santo, um escudo. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos,
o trabalhar do Espírito Santo na igreja de Atos. O Espírito Santo aparece 98 vezes na Bíblia e só em Atos dos Apóstolos 52 vezes, ou seja, mais da metade do que ele aparece em toda a Bíblia. E lá em Atos, ele junto com os apóstolos e a igreja ali de Atos, você vê vários livramentos que o Espírito Santo dá, né, aos apóstolos nas caminhadas missionárias, evangelísticas, apostólicas, muitos livramentos. Então, hoje, o nosso escudo é o Espírito Santo. Tá? Aqui Davi tinha o Senhor como escudo, né? Ele diz, Senhor, Tu és o meu escudo, né? Escudo para mim, a minha glória que exalta a minha cabeça, e a glória que exalta a minha cabeça. Ele continuou, com minha voz clamei, o Senhor me ouviu, louvado seja Deus. E eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha só, texto que nos dá a oportunidade de entender que o descanso vem de Deus, né? O descanso vem do Senhor. Você aí que talvez acordou hoje atribulado, triste, sem nenhuma direção, sem saber o que fazer da vida. Olha, Davi diz aqui, né? Eu me deitei e dormi, né? Acordei porque o Senhor me sustentou. Então ele dedica a Deus, né? Dedica a Deus e agradece a Deus pelo sono, pela tranquilidade mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a todo aquele drama que ele estava vivendo com o próprio filho, ele ainda conseguia deitar, diz aqui, deitar, dormir, descansar e acordar, porque Deus era o Senhor que o sustentava. Louvado seja Deus. Recebemos isso, receba isso para a sua vida. Que o Senhor sustente você. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Olha só, era uma multidão que estava perseguindo Davi, né? Junto com seu filho. Ele estava fugindo do seu próprio filho. E multidões todos os dias nos perseguem, nos tem como alvos para sermos destruídos, mas o Senhor é o nosso escudo. Ele no versículo 7 diz, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. Então olha só, Davi clama ao Senhor que o livre de todos os inimigos. Senhor, que o Senhor nos livra nesse dia, em nome de Jesus, todos os nossos inimigos, não apenas os físicos, que talvez nem tenhamos inimigos, homens, seres humanos, pessoas, mas principalmente os inimigos espirituais, os inimigos que de alguma forma estão se levantando contra nós e tentando nos destruir, nos desanimar, nos afastar dos caminhos do Senhor. Então ele continua, a salvação vem do Senhor, né? Versículo 8, último, a salvação vem do Senhor sobre o seu povo, Senhor. Seja a tua bênção, louvado seja Deus. A salvação vem do Senhor. E olha, irmãos, que no contexto lá, Deus salvou Davi, né, de Absalão. A morte de Absalão foi bem, não temos tempo para falar, mas foi bem triste, né? Infelizmente, naqueles tempos eram diferentes de hoje. Hoje a graça do Senhor livra muita gente, mas naqueles tempos não. Perseguiram o ungido do Senhor, foram mortos, né? E Deus livrou Davi. Mas por quê? Porque Davi clamou, né? Davi clamou. E nessa manhã nós vamos clamar, nós vamos orar. Você está passando por uma perseguição, seja ela espiritual ou até mesmo física, né? Uma perseguição física. Amados, clame a Deus, ore ao Senhor, que Ele vai livrar no tempo oportuno. Ele vai ser seu escudo, sua proteção, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Eu creio que o Senhor tenha
de alguma forma falado ao seu coração, como assim falou o meu, eu recebo, Senhor, porque em tempos de perseguição, o Senhor é nossa proteção, é nosso escudo. Pai, nós te agradecemos e até pedimos perdão, seja por todos os pecados que talvez cometemos, ó Deus, por ações, pensamentos, atitudes, desejos, vontades, que o sangue de Jesus nos livra de todo mal e assim como o Senhor diz na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas a Ti, perdoa os nossos pecados a Ti. E muitas são as perseguições contra nós, são muitas. O Senhor sabe que Satanás quer nos destruir. Somos um alvo para ele, ó Deus, para sermos destruídos. Mas o Senhor é nosso escudo. Coloca sobre nós a armadura do Senhor lá de Efésios, Deus. O Senhor diz, coloca o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, e calça os nossos pés com preparação do Evangelho da paz. Nos dê um dia abençoado, Senhor, diferenciado, com a Tua presença sobre nós, nos livrando dos nossos inimigos, assim como o Senhor livrou Davi de Absalão. Mas Davi orou, Davi clamou ao Senhor. Se Davi não tivesse clamado ao Senhor, talvez, ó Deus, eu não seria qual seria, Deus, o resultado final. Mas o bom resultado vem quando nós clamamos de coração limpo, de coração íntegro ao Senhor. Então, em nome de Jesus, nos livra nesse dia para a glória do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amados, queremos meditar em outro. Eu até ia meditar em outro local hoje, mas está um pouco chuvoso o tempo, né? Mas a gente vai buscar outros locais. Eu quero também meditar em diversos locais diferentes, não apenas aqui. Mas nos apoia aí, a gente já tem falado nos vídeos, né? Você que é aqui de Belo Horizonte nos apoia através da nossa agência de publicidade, do nosso site de busca, acesse BH, que em breve vai ser um aplicativo. Também torne-se um assinante da missão Último Tempo. Olha, mas essa missão Último Tempo é uma bênção, viu? Em breve eu vou estar falando aqui para vocês, já temos o site aí, já tem muita gente visitando. Torne-se um assinante a partir de R$ 9,90, você ajuda aí a missão Último Tempo, os guerreiros da última hora, a fazer a obra do Senhor. Olha, através do nosso Pix, abençoa aí, né? 319-7187-9070. Envie uma oferta, uma doação, Deus abençoe sua vida. Segue os canais e as redes sociais da igreja Vem Viver e da missão Último Tempo. Olha, gente, Deus abençoe sua vida. Tenha um dia de paz, de alegria, de graça. E que o Senhor seja, assim como ele foi para Davi, o seu escudo em todo o tempo. Deus abençoe.